Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conhecendo a Graduação. O encontro de hoje é Conhecendo a Biologia Marinha. Queria pedir para os participantes que podem ficar com a câmera ligada. Se vocês quiserem, pode ligar o microfone no final do encontro para fazer as perguntas para os convidados. Ou vocês podem mandar mensagem no chat que a gente lê para os convidados. Eu vou chamar a professora Mariana, então, para começar a apresentação. Boa noite a todos. Queria agradecer ao PET pelo convite para estar aqui falando de um assunto que eu amo. E agora eu estou tentando compartilhar a minha apresentação. Se ele aparece aqui. Vai ter que ser a tela cheia, ele não quer me deixar compartilhar a janela. Tudo bem. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Tá. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou do Laboratório de Carcinologia. Deixa eu ligar aqui o cronômetro para eu não me perder. Então, eu sou do Laboratório de Carcinologia e vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha história na biologia marinha, né? Falar rapidamente aqui uns 10 minutinhos. Então, eu era aquela criança lá no final da década de 80, de 90, apaixonada por assistir os programas da TV Cultura. A gente não tinha Netflix, internet, celular, nada disso. Então, eu adorava os programas da TV Cultura sobre os oceanos, principalmente. Tinha o Planeta Terra, acho que tem até hoje. Tinham especificamente sobre oceanos. E eu cresci no interior de São Paulo. Então, eu cresci na cidade de Leme, que é essa estrelinha azul no mapa. E eu tinha, então, o grande sonho de ser bióloga marinha, morando ali no interior. E na minha cabeça, para ser bióloga marinha, eu tinha que morar no litoral. Não existia como trabalhar com o mar sem morar perto do mar. Então, tudo bem, eu queria ser bióloga marinha, eu queria morar no litoral, e nesses programas que eu assistia, eu via muito Fernando de Noronha. Então, eu queria muito estudar os bichos de Fernando de Noronha. Esses eram os meus sonhos de infância. Então, tá aqui Fernando de Noronha, a estrelinha verde no mapa. Então, quando chegou na hora de prestar vestibular, eu fui prestar vestibular para biologia, não tinha curso de biologia marinha ainda, né? A gente via os cursos no guia de profissões que comprava na banca, e eu vi, então, as universidades públicas que tinha no estado de São Paulo e fui prestar o vestibular. Aí passei para fazer biologia na Universidade de São Paulo, na USP, na cidade de Ribeirão Preto, que é essa estrelinha laranja aqui no mapa, e certa de que eu faria 4 anos de graduação ali, e depois eu ia fazer uma especialização ou uma pós-graduação, que eu nem sabia o que era pós-graduação na época, mas enfim, eu ia fazer isso lá no mar, porque eu tinha que morar perto do mar. Foi quando, em 2002, né, eu ingressei em 2001, em 2002 eu conheci o professor Fernando Montelato, que está aqui na foto, e eu descobri que ele trabalhava com crustáceos marinhos morando em Ribeirão Preto, que estava a 500 quilômetros do mar, então eu estava mais longe do mar do que na casa dos meus pais. Fui lá bater na porta dele, pedi estágio algumas vezes, até que eu consegui o estágio. Então, aqui nessa foto do meio é uma excursão que a gente tinha da zoologia, indo para o litoral norte, para estudar os animais marinhos, uma excursão de uma disciplina, né, de metodologia. Aqui eu entrando chorando, antes de começar a formatura eu já estava chorando. Me formei, então, em 2004 em bacharelado e em 2005 licenciatura em biologia. E durante a graduação eu desenvolvi, então, a minha iniciação científica no Laboratório de Bioecologia de Crustáceos. Essa daqui é a capa da minha monografia de bacharelado. E aí, durante a iniciação científica, que eu pude ir, de fato, para o litoral. Então, a gente fazia coletas em Ubatuba e Caraguatatuba, com um barco de arrasto de pesca de camarão. E eu trabalhei com os ermitões. Então, os ermitões são crustáceos que têm esse abdômen descalcificado, e eles utilizam, então, conchas de moluscos gastrópodes para proteger esse abdômen. Então, o meu trabalho de iniciação científica foi relacionar
quais eram as conchas mais utilizadas por essa espécie de ermitão, que era Pagurus equizilis. Então, relacionar as medidas das conchas que eles ocupavam com as medidas do animal e ver quais mais se adequavam a eles. Então, aqui está o meu primeiro artigo publicado, em 2006, sobre esse padrão de ocupação de conchas. Mas durante a minha iniciação científica, eu dei um seminário no laboratório, que era uma prática da gente apresentar artigos, né, para os colegas, sobre sistema sexual de camarões. E aí eu sempre falo que eu era apaixonada pelos ermitões até eu descobrir o meu amor pelos camarões. Então, o meu amor verdadeiro estava nos camarões e não estava nos ermitões. Esses ermitões, eles trocam de sexo, então eles nascem como machos e num certo estágio da vida eles mudam para fêmea. E essa espécie em particular, quando ela muda para fêmea, ela continua sendo macho, então ela apresenta um hermafroditismo simultâneo, e eu achei aquilo maravilhoso, me apaixonei por aquilo. E eu procurei meu orientador e falei, eu quero trabalhar com isso no mestrado. Então a gente foi buscar um melhor modelo, né, que essa espécie é uma espécie que ocorre nos Estados Unidos, que ela é bem rara aqui no Brasil, então a gente foi procurar um melhor modelo dentro daquela família para estudar o sistema sexual. Aí eu parti para o estudo dos camarões, fui trabalhar com os camarões bem pequenininhos, ó, essa daqui é uma caixa de isopor pequena, e eles estão aqui, eles têm no máximo 2 centímetros, as fêmeas muito grandes, vivem associados com alga. Então aqui a gente ia para Ubatuba também todo mês para coletava as algas, triava e levava os camarões para Ribeirão Preto para fazer os experimentos e fazer as análises. Então eu fiz o meu mestrado sobre esse assunto, defendi em 2007, está aqui a capa do meu mestrado, aqui o artigo que eu publiquei desse mestrado, e eu não larguei mais os camarões desde então. E durante esse mestrado eu também tive a oportunidade de ir para a Universidade de Buenos Aires, fazer um estágio com a professora Laura Lopes Greco, para examinar as gônadas dos camarões. Então, a pessoa que não tinha nem saído do estado de São Paulo direito, essa foi a minha primeira viagem internacional, que eu pude ir para a Argentina. Depois ingressei no doutorado, trabalhando com a mesma espécie de camarão, só que agora aprendendo novas ferramentas. Então, esse camarão, essa espécie, ocorre no Mar do Caribe e no Brasil. Então, a minha tese se baseou nas comparações, tanto de morfologia dos adultos, como dados genéticos. Então, aprendi a trabalhar com a ferramenta da biologia molecular, aprendi a analisar ovos, comecei a trabalhar com a reprodução, mas não mais com aquela parte do sistema sexual, mas a parte de reprodução dos ovos. Fui para o Panamá e para Costa Rica fazer as coletas. Durante o doutorado também, eu fiz um doutorado de sanduíche na Espanha para aprender a descrever as larvas desses camarões. Então, aqui estão 2 especialistas, que foram meus professores lá na Espanha, e que me ensinaram, então, a começar a trabalhar com as larvas dessa espécie, comparando o Mar do Caribe com o Brasil. Mas e aquela menina lá, né, pequenininha, que queria ser bióloga marinha? Ok, ela já era bióloga marinha, ela já estava fazendo doutorado, ela trabalhava com animais marinhos, mas ela descobriu que ela não precisava mais morar no litoral para trabalhar com biologia marinha. E ela ainda queria estudar os bichos de Noronha. Então, eu juntei o meu dinheiro da bolsa de doutorado. Em 2008, eu fui para Fernando de Noronha, só que para fazer turismo, com uma grande amiga, que está aqui na foto. E lá eu fui descobrindo que realmente é um lugar apaixonante. Né? Eu já era apaixonada por Noronha nas cenas que eu via na televisão, estando lá, mergulhando com os animais, só mergulhando, só olhando, sem tocar em nada, porque eu não estava lá a trabalho, eu estava lá a turismo. Eu me apaixonei mais ainda, né? A gente vê um tubarão ali dormindo calmamente, a gente encontrou golfinhos no meio do mergulho. Aqui, tartaruga tem de monte. Então, eu me apaixonei mais ainda. Mas foi, e tinha, né, também muitos crustáceos lá, mas foi só turismo. Ok. Parti para o meu pós-doutorado, comecei a trabalhar agora com sistemática filogenética. Aquele camarãozinho que eu trabalhava uma espécie só, eu parti a estudar o gênero todo, que tinha uma distribuição mundial. Então, aqui, todas essas bolinhas é onde eu analisei material. Infelizmente, eu não fui coletar em todos esses lugares, mas existem coleções científicas para isso. Então, eu analisei coleções na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no México, Costa Rica, e pude, então, analisar material do mundo todo, vendo as relações evolutivas e como teria sido o surgimento desses agrupamentos que eu encontrei relacionados com a geografia. Durante o meu pós-doutorado, também eu participei da construção de um catálogo de crustáceos decápodes do litoral do estado de São Paulo. Era um projeto grande que estava sendo desenvolvido no laboratório, que a minha bolsa de pós-doutorado era associada, foi de 2011 a 2015. Então, aqui nesse projeto, eu pude participar de coletas em diversos ambientes marinhos. E muitas espécies foram descritas. Então,
A gente achava que a fauna de São Paulo era muito bem conhecida, mas fazendo esse projeto a gente descreveu muitas espécies novas. Aqui são 2 exemplos, Orpheus bucupi e Latreotus baueri, das espécies de camarões que foram descritas depois desse projeto. Em 2018, então, eu venho para a URGS, venho para Porto Alegre, estou mais longe ainda de Fernando de Noronha. Passei no concurso aqui em 2017 e cheguei em Porto Alegre em janeiro de 2018. Entrei, então, no laboratório de carcinologia. O laboratório de carcinologia, ele tem um grande histórico com estudos em crustáceos terrestres, aqui nessa imagem é um isópoda, os tatuzinhos de jardim, e crustáceos de água doce, aqui os lagostins e as eglas. Eu cheguei, então, trazendo a pesquisa com os animais marinhos, aqui a gente tem um camarão e um ermitão, esse logo foi feito em 2018, depois que eu cheguei, e eu parti, então, para estudar o litoral do Rio Grande do Sul. Então, aqui é o primeiro projeto que eu desenvolvi, que foi a iniciação científica da Fernanda Zanini, que está aqui nos ouvindo, querida, que também é do PET, hoje. Ela fez, então, desenvolveu esse trabalho de levantamento, porque eu descobri que ninguém tinha estudado ainda os crustáceos marinhos do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro trabalho que eu precisava fazer era um levantamento para saber o que tinha. E graças a esse trabalho da FER, muitos outros projetos estão sendo desenvolvidos, porque agora a gente sabe o que tem, sabe quais animais são mais abundantes, dá para fazer trabalhos ecológicos com esses animais mais abundantes. Então, ele foi, assim, o carro-chefe do meu ingresso na URGS. Aqui são as coletas em Torres, então a primeira coleta da FER foi em agosto, num frio danado, lá na água a 15 graus, mas sobrevivemos. Depois parti também para estudar os crustáceos ali da plataforma de pesca de Tramandaí. Então, esses crustáceos vivem associados nesses bancos de areia aqui, de Phragmatopoma, assim como lá em Torres, nas rochas, mas aqui não tem rochas, então esses Phragmatopomas se fixam nas pilastras. A coleta em Tramandaí não é muito fácil, ela é sempre com muita emoção, porque as ondas são muito fortes. Então, a gente encontrava placas assim lá, não entra risco de morte, mas a gente ia lá fazer a coleta com a segurança que a gente tentava ter, e até agora ninguém morreu, deu tudo certo. Então, voltamos, né, a menina lá, que era bióloga marinha, que descobriu que não precisava morar no litoral, trabalha com biologia marinha há 19 anos e nunca morou no litoral. E queria ainda estudar os bichos de Noronha. Então, a partir de 2019, eu comecei a coordenar esse projeto, que é para estudar os crustáceos marinhos dos arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo um pouco mais longe ainda do que Noronha. A gente teve a primeira expedição em 2019. Infelizmente, eu não fui nessa expedição, porque eu estava grávida da minha segunda filha, então não valia a pena gastar um dinheiro para ir para lá e não poder mergulhar, já que o foco da coleta é muito no mergulho. Mas teríamos uma outra expedição em 2020, que não ocorreu por causa da pandemia, e já está programada para ocorrer em 2022. Então, em 2022, a gente vai voltar para lá e fazer mais coletas. E a minha sala está lotada de bichos de Noronha, que era o que eu queria. As análises preliminares já mostraram que tem muita espécie nova, tem muito registro novo. Então, é um sonho que eu estou realizando hoje, de falar que eu estou estudando os crustáceos de Noronha. E também agora de São Pedro e São Paulo, que entrou no projeto. Então, ao longo desses 19 anos, eu pude participar de diversas atividades de coleta no ambiente marinho, em diversos tipos de ambientes. E uma coisa que eu queria deixar para quem está aqui, né, nos ouvindo, é nunca ficar assim parado. Eu fiz uma coisa, eu gostei, então eu não vou experimentar outra. Não, sempre experimenta. Na minha vida, eu sempre fui mudando com aquele foco. Quero trabalhar com bichos marinhos, foquei nos crustáceos, ok. Mas eu aprendi, então, lá no começo, a trabalhar com ecologia, a trabalhar com população, a trabalhar com reprodução. Fiz microscopia eletrônica, porque eu estudei também espermatozoides, que eu acabei não incluindo aqui por causa do tempo. Trabalhei com taxonomia, com sistemática, biologia molecular, biogeografia, larvas, e agora tenho uma aluna iniciando o doutorado trabalhando com parasitas. Então, eu estou sempre querendo aprender alguma ferramenta nova, alguma coisa nova, mas nunca destoando do meu foco, que é a biologia marinha e os crustáceos marinhos. Então, só deixar essa mensagem para vocês nunca se acomodarem. Sempre a gente tem que estar estudando e querendo buscar coisas novas. Tá? Era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês rapidamente. Então, muito obrigada pela atenção e eu fico disponível para as questões depois que acabarem, então, as apresentações. Muito obrigada. Obrigada, prof. Muito legal, né? E isso de não se fixar numa área só
É muito legal, né? Principalmente assim para quem está entrando, que não sabe o que gosta ainda, né? Eu queria chamar a Naila agora para falar um pouquinho. Não sei se você quer compartilhar a tua apresentação, Naila. Tá dando para ver. Tá. Bom, eu não tenho uma trajetória extensa dessa ainda, infelizmente, mas uma hora eu chego lá. O foco é esse. Bom, eu me chamo Naila, eu sou paulista também, sou da região de Itaquaquecetuba, um pouquinho mais próximo do litoral. Eu sempre quis estudar biologia marinha. Começou comigo gostando de biologia na escola e gostando de fazer natação. E eu jurava que se eu fizesse biologia marinha, eu estaria juntando a biologia com a natação. Iludida, né? Fica muito mais tempo sentada lendo do que nadando em algum lugar. Bom, passar para o próximo. Eu fiz o vestibular em 2017. Cheguei, eu nunca tinha feito um vestibular que era específico para um curso e só. Sempre fiz vestibulares que eram para vários cursos, então se você espera muitas pessoas, porque vai ter biologia, vão ter bacharel, licenciatura, outras áreas que não serão da biologia. E aí eu cheguei aqui, eu me assustei, porque eu falei, como pode ter isso tudo de gente só para biologia marinha aqui no litoral do Rio Grande do Sul? Já mandei dramática, mandei foto para os meus pais, pedindo desculpa por ter gastado o dinheiro deles, né, aqui, com passagem, com hospedagem, e agradecendo a oportunidade de conhecer uma praia que no primeiro momento não era tão bonita, porque eu jurei que era sujeira que tinha ali, porque estava com um chocolatão intenso na época do vestibular. Depois eu descobri que não, são algas. Mas enfim, passei no vestibular, entrei jurando que ia trabalhar com tubarões. Nossa, porque meu sonho era trabalhar com os tubarões. Segundo semestre da faculdade, entrei no laboratório de poríferos. Uma coisa nada a ver, mas assim, eu me apaixonei e fiquei quase 2 anos trabalhando com isso. Trabalhei tanto no laboratório, com a parte de identificação, um pouco mais de sistemática, e também trabalhei no início da construção da coleção científica de porífera, né? Que aí a gente pegava os espécimes e tombava. Começou a pandemia. Oi. Não tá passando os slides, eu acho. Não sei se está passando. Ué. Deixa eu deixar aqui, então. Passou agora? Para mim, não. Tá em qual? No primeiro ainda? Tá no primeiro. Tá, então vou tentar tirar e botar de novo. Tá, eu vou compartilhar a tela normal. Agora foi, né? Agora sim. Tá. E aqui é aquela foto do drama que eu falei, né? Achando que eu não ia passar. Trabalhei no laboratório e para tombar os materiais na coleção científica. Com a pandemia, já não dava para eu ficar no Rio Grande do Sul, tive que retornar à casa dos meus pais. Primeiro por preocupação da parte deles, né? De eu estar morando sozinha, num momento em que a saúde brasileira estava tão crítica. E aí eu comecei a trabalhar com o geoprocessamento, que a gente tem uma cadeira de geoprocessamento no terceiro, quarto semestre,
E eu achei legal, né? Então eu resolvi tentar. É uma área que eu gosto bastante, apesar do computador travar muitas vezes, não só aqui, mas no laboratório da faculdade também. E também trabalho como voluntária no projeto de implementação do projeto Orla em Capão da Canoa. Essa é uma ferramenta metodológica para ordenar, de gestão para ordenar o uso da Orla. Bom, eu fiz 4 semestres presenciais, e uma vantagem de poder estudar biologia marinha na praia é justamente essa, né? Você ter a cadeira e poder tentar entender o que você estava ali na sala de aula estudando, num passeio simples que você vai dar ali na beira da praia, né? No primeiro semestre, a gente teve uma saída mais curtinha, né? Ali em Bé mesmo, na cadeira de Fundamentos de Geologia. No segundo, a gente já tem um pouco mais de saídas em elementos da geologia costeira. Temos em sistemática e biologia de algas, que a gente tem que montar um herbário com as algas encontradas em torres. E topografia aplicada à morfologia costeira, que a gente aprende a fazer os perfis de praia, né, usando os diferentes equipamentos que a universidade disponibiliza. No terceiro semestre, a gente tem dinâmica do ambiente costeiro, que a gente entende período de onda, o que são praias dissipativas e o que são as refletivas. Aprende diversas outras coisas sobre a dinâmica da praia em si, e você poder sair de uma aula e você ir olhar isso com os professores no quintal da universidade é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. No quarto semestre, a gente tem algumas aulas ao ar livre em embriologia, né, com a professora Rossana. Ela, por mais que não tenha nada a ver os assuntos, ela sempre tenta nos deixar ali realmente no jardim do Seclimar, estudar outras formas, traz massinha, esse tipo de coisa. E prática integrada de campo, em que a gente tem a oportunidade de conhecer Laguna, em Santa Catarina, para integrar diversas áreas e estudar um local específico. Nessa saída, foram divididos 4 grupos. Um ficou com biogeografia, outro... Não, biogeografia. Outro ficou com geologia, dinâmica costeira, e outro com gestão de praias, né? De conflitos nas praias. E aí depois veio o ensino remoto emergencial, em que a gente perdeu essas coisas, tanto em laboratório, né, porque a gente aprende muita coisa com o toque também. Perdeu os cafés e as conversas com os professores na Laguna Tramandaí, ali atrás, que era outra forma da gente aprender com as experiências dos professores. E uma coisa que me faz muita falta, que é a biblioteca. Eu não sei vocês, mas, nossa, eu não aguento mais ler coisa online no computador. É uma coisa que me faz muita falta, mesmo sabendo que às vezes tinha que pedir silêncio de 10 em 10 minutos. Enfim, ainda tem outros 2 semestres que eu não fiz, que aí é o 8º e o 9º. No 9º é só o estágio. E as cadeiras eletivas, e que eu destaquei aqui, práticas e técnicas de embarque científicos, que eu acho que é uma das eletivas mais disputadas que tem na universidade, que a gente passa, eu acho que 4 dias embarcados, estudando métodos de coleta de plâncton, de bentos, enfim. É uma cadeira que promete sempre ser muito boa. E aí tem outras oportunidades, né, como o curso de curadoria, que a gente teve no próprio campus, o curso de escrita científica e o Let's Talk, que a Alice dá também, que são oportunidades que os professores nos dão, doando o tempo deles mesmo e o conhecimento deles, para ver a gente crescer, que é uma relação que eu acho muito bacana, que a gente consegue ter
com os professores ali no litoral, por ser um curso relativamente menor que os outros da URGS. Bom, também sendo paulista, eu não conhecia muita coisa, né? Tive a oportunidade de conhecer Torres, né? Fazer muitas amizades também na universidade. Tive a oportunidade de conhecer Mostardas e a Lagoa dos Peixes, na saída de aves, que eu fiz, mesmo não fazendo a cadeira, porque eu queria experimentar, ver se eu gostaria de aves. Vi coisas maravilhosas, como colhereiro, flamingo, e aí eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar. Comecei a fazer os monitoramentos de praia, ali na Barra de Tramandaí, com a minha amiga Jéssica, mas não deu 2 semanas, tendo que acordar 1 hora antes de nascer do nascer do sol, para pegar a bicicleta no frio e ir para a praia, eu já desisti, né? Vemos pela minha cara ali de nada contente em estar passando frio na praia logo cedo. Bom, e essas saídas também nos dão umas oportunidades de se divertir bastante, né? Que além de aprender, eu acho que faz parte de se divertir. Essa é a minha amiga Jéssica também, atolando até a cintura na lama e precisou de umas 4 pessoas para tirar ela de lá. Depois disso, precisamos de um banho e aí a gente encontrou uma poça de água, assim, a água estava linda, assim, um verde cristalino. Depois descobrimos que a procedência daquela água era um pouco duvidosa. A sorte que o que não mata engorda e a gente está vivo ainda. Bom, e é isso, a minha breve experiência na universidade. É um curso que eu gosto muito, que tenho muito orgulho de dizer que faço aqui na URGS. E muito obrigada pela atenção de vocês todos. Obrigada, Ana. Vou chamar a Alice agora. Oi, Jaque, vou apresentar aqui, tá? Tá bom. A prof. Mari comentou ali que para trabalhar com maré acordamos às 3 da manhã, às vezes. A vida de estudar o mar não é só foto bonita. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Sim, tá aparecendo. Bom, então boa noite a todos e a todas. Primeiramente agradecer, né, a Jaque, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto de extensão que é o Let's Talk About Science, que eu coordeno. Então, eu sou professora Alice, eu atuo no curso de Biologia Marinha aqui no Secrimar, né? Então, acho que por isso que eu estou aqui hoje. Mas, apesar de estar atuando na biologia marinha, eu sou da área de botânica, né? Então, eu também atuo como orientadora e docente no programa de pós-graduação em botânica aí na URGS, mesmo estando aqui na praia, né? Então, eu estou um pouco na contramão aí de quem quer morar na praia, né? E não mora, e de quem, enfim, eu vim de Minas, nunca imaginei cair no curso de biologia marinha, trabalhando com botânica, e aqui estou. Porque, afinal de contas, né, gente, antes de ser um curso de biologia marinha, é um curso de ciências biológicas. Então, temos várias cadeiras da área de botânica, né, disciplinas de morfologia, anatomia, sistemática vegetal, fisiologia vegetal, temos também macrófitas aquáticas, mas, enfim, estamos formando biólogos, né? Bom, mas eu vim aqui para falar sobre o Let's Talk About Science. Então, esse é um projeto, primeiramente, apresentar a equipe do projeto, né? Então, eu idealizei o projeto em um momento que eu sentia a necessidade de ter um momento da minha vida para poder falar um pouco de inglês e pensando que também teriam outras pessoas interessadas em fazer o mesmo, né? Buscando esse momento de poder praticar um pouco
inglês. Então, a equipe é composta por mim, né? Sou fisiologista vegetal, professor Enéas, todos aqui do Seclimar, professor Enéas é geneticista, professor Aitê, trabalha com ecologia microbiana, e a professora Rossana Soletti, que trabalha com biologia celular, morfologia. E aí, o objetivo, então, dessa proposta é estimular a prática da conversação em inglês, utilizando temas científicos, principalmente da área das ciências biológicas, para nortear as conversas. E como que esse projeto surgiu? Bom, eu estudei inglês assim durante boa parte da minha vida, né? Mas morei um tempo fora, fazendo um pós-doc no Reino Unido, um tempo na Escócia, um tempo na Inglaterra, em 2016. E aí, em 2019, se eu não me engano, no início do ano, eu participei de um evento na Embrapa, e o evento era todo em inglês. E durante a apresentação, durante as conversas, eu senti que a falta de eu estar praticando inglês no meu dia a dia, de eu estar falando, afetou muito a minha segurança durante esse evento, né? As palavras fugiam, me dava branco toda hora quando eu ia tentar explicar alguma coisa, né? Então, foi ali que eu falei, gente, eu preciso praticar inglês. E aí, pensei, eu acho que outras pessoas também devem sentir essa mesma necessidade, né? Então, aí veio a ideia do projeto, convidei os colegas, né, para compor o projeto. A Naila, inclusive, é uma participante bem assídua, né, sempre esteve presente conosco. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido para ser presencial, né, então a gente se reunia uma vez por semana numa sala lá do Seclimar, e a ideia, a gente sempre passa um vídeo, né, a gente passa um vídeo curto desses vídeos da Nature, do TED Talk, do TEDx, alguma coisa assim, bem curtinho, de uns 4 minutos, em inglês, com legenda, sobre um tema que vai ser discutido naquele dia. E a partir daí a discussão rola solta, né? E as pessoas falam do assunto, rola um bate-papo bem informal, assim, sobre o assunto. Né? Inclusive, o evento é aberto ao público em geral e ouvintes são muito bem-vindos. Então, sempre tem aquelas pessoas que falam, eu gostaria de participar, mas eu não falo inglês. Falo, então venha e participe conosco, pode só assistir os eventos, não precisa falar. Né? Então, desde o início da pandemia, os eventos a gente adaptou, né, para o formato virtual, e os eventos passaram a ocorrer via Google Meet, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, quais os eventos que nós tivemos até hoje, para, de repente, quem sabe, né, atrair a atenção de vocês e chamá-los para participar conosco nos próximos eventos que estão por vir, tá? Então, no início da pandemia, a gente iniciou com um evento, né, sobre pandemia. Quando que a gente considera que uma pandemia chegou ao fim? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né, que todo mundo quer saber. Então, a gente fez um evento sobre isso, a discussão foi bem bacana. Esse evento ocorreu no mês de junho, foi quando a gente conseguiu adaptar tudo, né, definiu como fazer esse evento na forma virtual. Naquela época, tudo era novidade, né, essa coisa de Google Meet, aula pelo Google Meet, discussão pela internet, como assim, né, ficar conversando com um monte de gente pela tela, então acho que era tudo meio novo ainda nessa época. Na sequência, o Enéas convidou um amigo, o professor Enéas convidou um amigo, né, que tem doutorado em meteorologia, e aí a gente, fazendo também um trocadilho, a gente colocou esse título desse evento, né, do you think 2012 is being more like a tornado or a hurricane? Do you know the difference? Então, ele falou pra gente, né, as diferenças de ciclone, tornado, e aí a discussão também sempre vai longe, às vezes até foge um pouco do tema, mas não tem problema, uma vez que o objetivo é realmente falar inglês, não importa o que estamos falando. Depois a gente fez esse evento sobre como a Lua controla a biologia,
bem legal também, em agosto do ano passado. Daí, nesse mês aqui, mês de setembro, eu tive a ideia de começar a chamar convidados, sempre chamar convidados para o evento, porque até então não era uma coisa muito comum, né? A gente estava fazendo isso de forma eventual, assim. E aí a gente decidiu que a gente tentaria todos os meses ter um convidado. E aqui nesse mês a gente teve uma convidada muito especial que ela é polonesa, é uma amiga aqui, uma pessoa que eu conheci, que ficou minha amiga durante meu pós-doc no Reino Unido, a doutora Paulina, e ela faz pós-doutorado lá na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ela é formada em Química, e aí ela falou um pouco sobre essa questão do por que carbono, né? Por que o carbono é o grande estruturador da vida? O que esse elemento tem que possibilita a ocorrência de vida? Bom, continuando, no mês seguinte, tivemos um evento com o professor Cristianini, sobre os ostracoides, né, que são considerados fósseis microscópicos, né, podem ser considerados fósseis de tamanho muito pequeno, muito diminuto. No mês seguinte, a gente participou da 35ª Feira do Livro, então, em homenagem a isso, trouxemos para a pauta, né, o livro A Origem das Espécies, então discutimos exaustivamente essa temática. Na sequência, falamos sobre plâncton e bioluminescência com o professor Ali. O professor Ali, ele é turco, mas ele mora no Brasil já há algum tempo. E eu tive a felicidade de conhecê-lo, porque, né, de ficar amiga dessa pessoa queridíssima, porque ele foi professor aqui durante algum tempo, aproximadamente 2 anos, e agora foi redistribuído para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a esposa dele se encontra. Então, agora eles estão juntos lá. Então, a gente falou sobre planctologia, bioluminescência. No início desse ano, discutimos a questão das vacinas, né, que era o assunto que estava em pauta aí no início do ano. Falamos sobre a questão das vacinas com a professora Rossana Soletti e o professor Enéas, que são integrantes da nossa equipe do Let's Talk About Science. Depois, em março, falamos sobre poluição por microplásticos. Discutimos a poluição por microplásticos com a doutora Carla Elif e o doutor, professor Gerson Fernandino, que também, o Gerson, ele é professor aqui, meu colega aqui no Seclimar. Em seguida, no outro mês, tivemos, então, um bate-papo com o professor Guilherme Tavares Nunes, falando sobre aves marinhas. Foi muito legal esse evento, né? Ele convidou vários colegas dele da área, então a discussão foi, assim, bem científica mesmo, bem interessante. No mês seguinte, em maio, tivemos a presença do professor Guilherme Seger, meu colega aqui no Seclimar também, falando sobre árvores. Então, a gente falou sobre problemática relacionada, né, ao plantio de espécies exóticas. A conversa girou muito dentro dessa temática aí, nesse evento. No outro mês, a gente teve um evento sobre a biologia marinha, que eu acho que foi um evento do URGS Portas Abertas. Então, a gente aproveitou e fez esse evento aí para falar um pouco, discutir, né, a biologia marinha, e tivemos a presença da professora Carla Menegola, professor Fábio Lameiro e Matias Ritter, que os três são docentes aqui no Seclimar também, aqui na biologia marinha, né? Convidamos a Jéssica, né, que é a amiga atolada da Naila. Inclusive, a Jéssica, se não me engano, ela está em outro curso agora, né, Naila? E acho que você espantou ela. Acho que você assustou a menina. Assustei ela, depois já tô lá e ela foi pro teatro. Oh, meu Deus! Queridíssima Jéssica. Então, tivemos a participação da Jéssica, do Lucas e da Naila, né, que aceitou o nosso convite de participar do evento, falar um pouco sobre a biologia marinha.
No mês seguinte, falamos sobre mudanças climáticas e aquecimento global, com a Cauane, ela faz doutorado em ecologia atualmente. E é isso, né? Esse mês agora nós ainda estamos programando o que teremos, já tem alguém em vista, mas mais informações, vocês podem, para mais informações, podem nos seguir lá no Instagram, @ltas.ufrgs, né? E, no mais, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de falar do Let's Talk About Science, bem rapidinho para vocês. Eu acho até que eu acelerei um pouco demais, porque eu já pensei assim, gente, 15 minutos não é nada, né? Porque às vezes eu tenho uma palestra para dar de 45 e no final eu tenho que correr porque o tempo não é suficiente. Então eu já comecei assim, bem acelerado. Mas eu acho que deu para vocês captarem a ideia, né? E eu fico disponível também para discutir um pouco mais o assunto. E torço muito para ter a presença de vocês aí nos próximos eventos. Muito obrigada. O projeto é bem legal mesmo, recomendo a todos que vão, é bem legal. Obrigada, Alice. Eu vou passar para a Júlia. Por favor, Júlia. Sim, peraí que eu vou compartilhar o banner aqui do negócio. Vocês já estão vendo? Sim, agora sim. Então, eu faço biologia na URGS, eu sou a Júlia, e eu faço parte do estágio voluntário do Fauna Marinha. O Fauna Marinha, ele é um projeto vinculado no Siglimar da URGS, que é ali no litoral, né, da URGS Litoral, fundado pelo biólogo Maurício Tavares em 2013. O principal objetivo do projeto do Maurício, do projeto de extensão dele, é a divulgação de ciência cidadã e da ciência para o público também, para os cidadãos assim que não estão incluídos no nosso meio da nossa ciência, né? Então, é levar um conteúdo científico de qualidade para o pessoal que não está acostumado a conversar com biólogos, a entender o nosso meio científico. Então, com isso, a gente tem vários canais pela internet, a gente tem o Instagram, o Facebook. Esse ano a gente criou o Telegram e o YouTube, que a gente se comunica com as pessoas para passar para elas a ciência cidadã. A gente orienta principalmente sobre a fauna marinha da nossa região, né? E o público jovem, a gente também conversa de uma forma diferente, mais didática. A gente tem um vídeo do YouTube que são o Fauna Marinha Explica, que é o Maurício conversando com o pessoal sobre a explicação mais teórica sobre a biologia, e o Fauna Marinha conhecendo os animais do litoral gaúcho. Esse é narrado por crianças que fazem parte do projeto de escolas aqui da região do litoral. Para participar do projeto, eles conversam, né, com o Maurício, porque eles são muito interessados, assim, é muito legal de ver essa interação que a gente tem com o pessoal aqui da praia. Então, eles se voluntariam, para conversar, e eles narram como se eles fossem as espécies dos animais. É bem bonitinho os vídeos, é para o pessoal mais jovem, né, para criança. Então, ele é bem didático, é muito interessante, porque muitas crianças vêm na praia, e o material didático que é disponibilizado também não tem muito a ver com a nossa região, né? Então, a gente tenta fazer um enfoque da região para apresentar a nossa região. E é uma coisa que a gente acha que falta aqui, né? Agora a gente está produzindo até um material didático para disponibilizar nas escolas estaduais e municipais aqui do litoral, para conseguir, de uma forma mais lúdica, apresentar para essas crianças o material que envolve a fauna da nossa região. Eu também queria conversar com vocês, falar para vocês daí da minha parte, né? Que é o que eu faço. O Fauna Marinha, além de toda essa parte de ciência cidadã que ele tem com o público, ele também tem um monitoramento costeiro de praia, para depois colocar os dados dos animais avistados em planilhas de dados, em bancos de dados, para depois eventuais estudos. E é essa parte que eu estou atuando no momento. Eu entrei no Fauna
no início desse ano, já na pandemia, então eu não tive a experiência de fazer monitoramento, de fazer atividades presenciais com eles, né? Porque a gente também participa da capacitação do Salva-Vidas no verão, desde 2017, para a orientação do Salva-Vidas para o veraneio. Então, por enquanto que a gente está em pandemia, a gente faz essa conversa com Salva-Vidas, mas é de forma online. Então, eu já entrei na pandemia, então eu não consegui participar muito dessa parte presencial. A gente faz agora online. Eu faço a tabulação de dados do Facebook, porque muitas informações chegam por nós, pela ciência cidadã, das pessoas que nos informam onde tem animais. Então, avistamento de lobo marinho, avistamento de tartaruga, tudo isso a gente coleta informação para eventuais estudos e para saber também o que está acontecendo na nossa região, né? A gente tem épocas esperadas para avistamentos de baleias, avistamentos de lobos marinhos, de pinguins. Então, assim, tem um período que a gente sabe que vai acontecer, mas também às vezes foge do comum. Então, a gente está sempre ligado, recebendo notícias, principalmente do público, a partir também da nossa orientação, o que fica uma troca muito legal, porque aqui tinha muito costume de trocar lobo marinho, leão marinho, e hoje em dia o pessoal que já conversa com a gente, porque eles criam um vínculo com nós, né? Então, eles sempre quando vão na praia, já tiram uma foto e já mandam no nosso Facebook. Daí eles falam, esse é lobo marinho, porque a gente já, né, recebeu orientação. Então, assim, a gente vê que com o tempo as pessoas também vão aprendendo e conhecendo e identificando no seu dia a dia espécies que talvez, assim, né, elas comentariam errado, elas não saberiam identificar. Então, é muito legal essa troca que a gente tem com o público no geral. E é sobre isso que eu faço agora, que é a tabulação de dados do Facebook. Então, eu converso direto com as informações que chegam. Eu também estou participando do material didático que a gente está formulando para disponibilizar nas escolas. E também é isso por enquanto, né? Eu faço essa parte e eu também queria mostrar agora para vocês a imagem que eu recebi, né? Que o nosso Facebook recebeu, de 48 pinguins que foi encontrado em uma distância de 7 quilômetros na praia, aqui em Tramandaí, no litoral, agora em agosto. E eu achei interessante trazer para vocês, porque quando eu vi a imagem, a pessoa foi muito disposta a ajudar, porque ela me mandou essa galeria, que até a qualidade está ruim, mas ela também depois me mandou foto por foto, sabe, dos 48 pinguins que ele encontrou. Então, assim, as pessoas também se sentem importantes em participar da ciência. E esse é um dos fatores que a gente quer trazer para o projeto, né? Que o Maurício pensou no projeto, que é trazer as pessoas para dentro, não a gente ficar aqui no nosso mundo conversando só entre nós, só entre os biólogos, só entre cientistas, né? É trazer essas pessoas que estão no ambiente, estão percebendo o que está acontecendo, o que está mudando, e conseguirem elas trazerem para nós essa informação, que às vezes nem ia chegar para a gente, né? Essa informação chegou em agosto para mim pelo Facebook. Eu já comuniquei um colega que trabalha no centro de reabilitação do Ciclimar, e daí ele já avisou o veterinário, e daí eles já foram lá coletar para dar uma examinada, para ver o que aconteceu, porque é um número relativamente grande, num pouco espaço de pouco distância, né? E foi no mesmo dia, então, assim, foi um trabalho em equipe, né? Com pessoas que, na verdade, nem fazem parte da nossa equipe. Então, é muito legal, eu gosto muito de fazer parte desse projeto, porque ele é muito antigo aqui na praia, né? Desde que eu era adolescente. Então, é muito legal agora eu poder fazer parte dele e poder ajudar também, assim, as pessoas, trazer as pessoas para dentro da ciência. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é esse que é o futuro, assim, que a gente tem que pensar. É isso. Júlia, como tu entrou no projeto? Eu entrei no projeto me chamaram, na verdade não me chamaram, né? Eu me inscrevi para o estágio voluntário, e daí teve várias pessoas que mandaram, e daí eu tive que preencher ali alguns requisitos, né? E daí eu consegui entrar no projeto. Mas também uma coisa muito interessante, que agora, por causa da pandemia, muitas pessoas conseguiram participar do projeto. Eu tenho colegas de Minas Gerais que fazem o site, que agora a gente está em elaboração,
colegas que fazem outros trabalhos da nossa planilha de dados de São Paulo, do Nordeste. Então, assim, a pandemia, óbvio, né, só trouxe malefícios, mas essa parte de poder as pessoas que não são aqui da região participar do projeto também é muito legal, porque muitas pessoas são sempre interessadas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito interessada e eu queria aprender sobre, né? Então, quando o Maurício abriu a oportunidade para a gente aprender, foi muito legal. No caso, abre processos seletivos, assim. Na verdade, foi mais uma entrevista, não foi processo seletivo. Processo seletivo, né? A professora Mari falou que é muito lindo e necessário o projeto. Parabenizou. Vendeu peixe. O pessoal do diretório acadêmico tem um Instagram em que eles têm um destaque que eles sempre colocam quando abre bolsa para alguma coisa, que aí também inclua outros cursos da URGS, e para quando é aberto também para todo o público. Fica bem legal ficar de olho. Sim, inclusive sigam as nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque a gente está sempre divulgando também. A gente agora está tentando fazer uma identidade visual no Instagram. Então, tá bem legal o projeto. A gente está tentando dar uma continuidade agora que o Maurício também está terminando a tese dele de doutorado. Então, é isso. Legal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que a gente pode se encaminhando para o encerramento, então. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração final. Eu queria falar o seguinte, gente, principalmente para os calouros, que ainda tem toda uma trajetória pela frente. Aproveitem intensamente cada aprendizado, cada oportunidade de aprendizado que vocês tiverem. Muitas vezes a gente se acha numa aula, por exemplo, né? Eu não gosto dessa cadeira. Aí a gente já coloca aquele bloqueio, eu não gosto disso. Já bota aquele bloqueio, já faz aquela cara de indiferença e meio que se fecha para ouvir, né, o que o professor está ali, teve tanto trabalho para preparar e para apresentar. Nesse momento, talvez você esteja perdendo, talvez a única oportunidade que a vida está te dando para aprender um pouquinho mais sobre aquele assunto. Porque talvez, né, você vai tomar rumos diferentes na vida e não vai voltar naquilo mais. Então, assim, a minha dica, meu conselho é aproveitem todas as oportunidades e não se fechem, né, assim, porque, eu não gosto disso. Aproveitem, não tem nada a perder. Aproveitem ao máximo. E desejo uma ótima trajetória para todo mundo aí. Biologia é um curso incrível demais, muito apaixonante. Sim. Então, acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença dos convidados. Foi muito legal. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, falar um pouquinho de biologia marinha, um pouquinho do Let's Talks. Muito obrigada por compartilhar a trajetória de vocês com a gente. E é isso, então. Vou pedir para o Eck encerrar a gravação.